é uma das afirmações mais desconcertantes. Porque Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34, ele fala sobre o tipo de seguidores que nós precisamos ser. De tal maneira que, baseado nesse texto, o tema é uma pergunta: o que significa seguir a Jesus? O que significa seguir a Jesus? Essa palavra é tão relevante e oportuna, porque existe muita confusão, meus amados, sobre o que significa seguir a Jesus. Na cabeça, no senso comum, seguir a Jesus é nascer numa religião, é nascer numa tradição religiosa, entendeu? É estar inserido em rituais religiosos. Só que não, seguir a Jesus é algo mais profundo do que isso. Mais profundo. Alguns pensam que seguir a Jesus é porque foi batizado quando criança. Alguns pensam que seguir a Jesus é porque cumpre vários dogmas e rituais dentro de uma religião. Alguns pensam que seguir a Jesus é porque se tornou membro de uma igreja evangélica. Isso aqui é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Seguir a Jesus, meus amados, é o projeto mais importante que um ser humano pode ter. Muito mais. Muito mais. Seguir a Jesus é o projeto mais profundo, mais significante na vida de um ser vivo. Nós veremos isso. O que significa seguir a Jesus? Em Marcos capítulo 8, verso 34, está escrito assim, olha só, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui. Até aqui. Vamos orar? Vamos orar. Ó Pai amado, nós dependemos de Ti para entender o texto sagrado. Fala aos nossos corações, ó Deus, poderosamente, através da presença do Espírito Santo, que ilumina a nossa mente para entender a revelação da Tua palavra. Ministra, Senhor, e mais uma vez, desperta-nos, abrindo os nossos olhos, para que podemos ter a sabedoria necessária para entender do que significa realmente, o que significa seguir a Jesus. Então fala conosco, Pai, através da Tua santa palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Só falando um pouco do Evangelho de Marcos, você sabe, se você conhece os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos é um Evangelho mais compacto, mais resumido. E segundo os estudiosos, o Evangelho de Marcos é uma cartilha que foi escrita para evangelizar os romanos. Então Marcos é um livro que foi escrito para fortalecer a fé dos romanos e, ao mesmo tempo, evangelizar a sociedade romana. E os estudiosos advogam que o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 65 depois de Cristo. E, no entanto, o Evangelho de Marcos ele mostra muito os milagres de Jesus. Jesus realizando milagres, e é um Evangelho muito rápido, de tal maneira que muitas palavras do Evangelho de Marcos, elas são designadas como imediatamente, novamente. Então é um Evangelho que tem uma certa dinâmica muito rápida. E aqui em Marcos capítulo 8, Jesus, ele realizou uma segunda multiplicação com pães e peixes.
Depois os fariseus, a elite religiosa que estava confrontando a Jesus, pediu um sinal. Aí depois Jesus ele fala para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, que era a heresia. Depois Jesus ele cura um cego em Betsaida. Nessa redação de Marcos, ele mostra a confissão de Pedro confessando a divindade de Jesus. E diante desse diálogo, Jesus ele falou que seria morto, crucificado, mas ressuscitaria. E é diante disso, quando Pedro fala da divindade de Cristo, e Jesus ele mostra a sua identidade. E depois Jesus ele mostra a sua missão, que ele veio para morrer, para ser crucificado. Aí no final de todo esse diálogo, ele apresenta essa proposta aqui, sobre aqueles que realmente querem seguir, sobre aqueles que realmente querem se tornar os seus seguidores. Mas a questão é o seguinte: você sabe biblicamente o que significa seguir a Jesus? Você realmente sabe o que é seguir a Jesus? O meu trabalho aqui, meus amados, é apresentar para vocês, de maneira teológica, de maneira bíblica, o que significa seguir a Jesus. E qualquer entendimento fora das Escrituras é um entendimento equivocado sobre o que significa seguir a Jesus. É por isso que tem muita gente que está tentando seguir Jesus, porque está trilhando o caminho errado, que não é o caminho bíblico no qual Jesus ensinou. Mas hoje, pela graça de Deus, nós entenderemos mais uma vez o que significa seguir a Jesus. Então, a minha oração é que Deus fale ao seu coração, você que está aqui e quem está nos assistindo, que Deus venha nos despertar para que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Porque se nós errarmos nesse projeto, meus amados, é tudo ilusão. Se nós errarmos nesse projeto, nessa proposta que Jesus apresentou, qualquer tipo de cristianismo é pura ilusão. Pura ilusão. Então, baseado no verso 34, eu quero apresentar para vocês a declaração de Jesus nesse texto, que mostra 4 implicações sobre o que significa seguir a Jesus. Só no versículo 34, eu vou apresentar para vocês 4 implicações sobre o que significa seguir a Jesus. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Olha o verso 34, que na redação de Marcos ele escreveu assim: então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, Jesus lhe disse. É interessante que aqui ele está falando para 2 audiências: multidão e os seus discípulos. Então ali estava uma grande audiência, estava uma multidão, e no meio da sua multidão, interessante que Marcos ele faz questão de colocar essa nota, estava juntamente os seus discípulos. Sabe o que significa? Que nem todos que estão na multidão são seguidores de Jesus. Nem todos. A pergunta que eu já vos faço de cara é o seguinte: você é a multidão ou é discípulo? Porque a multidão admira, discípulo segue. Multidão aprecia o ensino de um mestre, um pensamento de um mestre, a filosofia de um mestre. Mas discípulo, ele se preocupa em encarnar esses princípios e viver para esse mestre. No entanto, meus amados, Jesus, ele não está atrás de admiradores. Na verdade, ele não está nem aí para admiradores. O que Jesus está atrás é de seguidores. Pessoas que venham amá-lo, obedecê-lo e segui-lo. Ele não está preocupado com quem é admirador. Ele não está preocupado com ibope. Ele não está preocupado com popularidade, com pessoas que vão apreciar a sua mentalidade. Não. Ele quer chamar discípulos. Mas, no entanto, olha a afirmação dele: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu já te apresento a primeira lição. Seguir a Jesus significa segui-lo de maneira espontânea e voluntária. Por isso, no versículo diz assim: se alguém quiser.
Se alguém quiser, ninguém é obrigado. Ninguém pode ser forçado. Ninguém pode ser coagido a seguir a Jesus. Seguir a Jesus tem que ser de maneira espontânea e voluntária. Por isso que ele usa a palavra, se alguém quiser. Aqui tem uma questão condicional, se alguém quiser. É lógico que Jesus sempre deixou bem claro no Evangelho, nos Evangelhos, que se alguém não querer segui-lo, vai ter uma consequência dolorosa. No entanto, aqueles que querem segui-lo, Jesus está dizendo assim, tem que ser espontâneo, tem que ser voluntário. Eu não estou te forçando, eu não estou coagindo você. Isso tem que ser espontâneo, voluntário, baseado no amor. Eu vejo aqui, amados, algo tão problemático nos dias de hoje, porque quando eu observo as pessoas seguindo a Jesus, não é por uma questão espontânea nem voluntária, é por interesses. Examine o seu coração. Você se declara cristão. Qual é a motivação que tem no seu coração para seguir a Jesus? Amados, isso aqui é tão terrível que hoje em dia as pessoas estão seguindo a Jesus para ganhar dinheiro. Fizeram de Jesus um coach. Sabe um coach? Fizeram de Jesus uma rede bancária. As pessoas estão buscando a Jesus não porque o ama, não porque quer obedecer, é porque quer ficar rico, é porque quer uma saúde perfeita, é porque quer se sentir bem. As pessoas estão buscando a Jesus hoje pelos motivos mais errados e mais carnais. E que preocupa é que muitas igrejas estão fermentando essa heresia humanista no coração das pessoas. É por isso que hoje é coach, é não sei o que, é teologia da prosperidade, vem para Jesus você ficar rico, ou a teologia coach, vem para Jesus que você vai se sentir bem, vai se sentir um campeão. E aí vai, as vertentes mais loucas e nocivas, no nome da religião, enganando as pessoas. E essas pessoas são seguidas por milhares e milhares de pessoas nas redes sociais. Mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, se alguém quiser me seguir, tem que me seguir de maneira espontânea, de maneira voluntária, não de maneira interesseira. Aí Jesus pergunta, você está me seguindo por quê? Por que você resolveu me seguir? O que você quer comigo? Amados, precisamos seguir a Jesus de maneira espontânea, de maneira voluntária, não de maneira interesseira. Precisamos seguir a Jesus independente daquilo que Ele pode nos dar. Aqui está o segredo. Eu preciso seguir a Jesus independente daquilo que Ele pode me dar. Porque na final das contas, eu preciso amar o provedor e não a providência. Eu preciso amar o abençoador e não as bênçãos dele. E não as bênçãos. Eu não estou dizendo que Jesus ele não acrescenta coisas que nós precisamos. Ele acrescenta, até na área material. Mas isso não pode ser a mola principal do nosso relacionamento com Ele. Senão, nós nos tornamos interesseiros. Como muitos eram na época de Jesus. Na época de Jesus, muitos quiseram só de pão e peixe. Eu lembro de João capítulo 6, que quando Jesus ele realizou o primeiro milagre, ele multiplicou pão e peixe, e aquela multidão comeu aquela refeição. Aí Jesus pregou um sermão duro: eu sou o pão da vida, e quem não andar comigo vai ser condenado. Diz João capítulo 6 que a multidão começou a ir embora, só restou os 12 apóstolos. Aí Jesus virou para ele e falou assim: vocês querem se retirar também? Pode ir embora. Aí Pedro, ele toma a palavra: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O povo só queria pão e peixe. Aí daí Pedro, falando em nome do grupo: não, Senhor, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Tudo que nós queremos está em Ti, não por aquilo que Tu ofereces, mas aquilo que Tu és. Essa tem que ser a motivação. É por isso que Jesus, em João capítulo 8, versos 32 e 33, está escrito assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Vocês serão meus discípulos se permanecerem na minha palavra, se permanecerem no meu ensino, se permanecerem na minha doutrina. Se vocês me seguirem de maneira espontânea e voluntária, aí sim vocês serão os meus seguidores, os meus discípulos. E amados, tudo isso se baseia numa vida de obediência. Obediência. Seguir a Jesus de maneira espontânea e voluntária, isso produz em nós, dentro de nós, obediência. Nós queremos obedecer esse Senhor, nós queremos obedecer esse Mestre, nós queremos conhecer os planos que Ele tem para nossas vidas e nós queremos obedecê-lo. Certa vez, um pastor puritano da Inglaterra, Nathaniel Emmons, sobre obediência, ele falou o seguinte, abre aspas: a obediência a Deus é a mais infalível evidência do sincero e supremo amor a Ele. Fecha aspas. Sabe qual é o termômetro de que realmente nós somos cristãos? É a nossa vida de obediência. Essa é a maior evidência sincera e suprema da demonstração do nosso amor a Ele. Você quer saber se alguém ama Jesus? Veja a vida de obediência dessa pessoa. É a evidência, gente, não tem como, é a estampa é essa. A evidência de que nós seguimos a Cristo é a nossa vida de obediência. Obediência. É por isso que Mateus 11, a partir do verso 28, um texto muito conhecido, Jesus falou assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dentro do contexto, quando ele fala assim, venham a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, ele estava falando com os religiosos da época dele. Porque os religiosos da época dele, eles estavam tão cansados com regras religiosas, com fardos religiosos, que eles não conseguiam cumprir, e eles se sentiam frustrados, porque os fariseus, eles tinham distorcido a lei de Moisés, e aquele povo não conseguia cumprir nada. Aí, diante da frustração, Jesus falou assim, venham a mim, todos vocês estão cansados com uma religião mecânica, legalista, opressora, e aprendam comigo, que sou humilde de coração, porque o meu jugo é suave. A palavra jugo, ela é uma palavra que ela é usada em duas áreas, na agricultura e na área da educação. A palavra jugo, na área da agricultura, jugo era aquele aparelho de madeira que colocavam nos ombros dos bois para poder arrastar o arado, para cortar a terra. Aquela era um jugo, e era muito pesado. Aí Jesus está pegando essa palavra da agricultura e dizendo o seguinte, olha, aquilo que eu vou colocar nos seus ombros é leve, é suave. Eu não vou colocar um peso nos seus ombros que vai oprimir você, que vai anular você, que vai acabar com a sua vida. Pelo contrário, aquilo que eu tenho para você, para te ensinar, é leve, é suave, é prazeroso. Mas a palavra jugo na área da educação, naquela época, os rabinos, eles tinham o seu jugo. O jugo era o conjunto de doutrinas que os rabinos ensinavam para os seus alunos. Aí Jesus, ele está usando essa palavra na área educacional, dizendo o seguinte, olha, eu sou um rabi também, eu sou um mestre também, e eu tenho um conjunto de doutrinas que eu vou ensinar para vocês, que é leve, que é suave, que não vai acabar com a vida de vocês. Então, aprendam comigo, que sou manso e humilde do coração, e o meu jugo para vocês é suave, e outra, vai promover em vocês descanso na alma de vocês. É isso, gente. Por isso que é muito bom seguir a Jesus. Precisamos segui-lo de maneira espontânea e voluntária, baseada no amor, porque isso vai produzir em nós obediência. Porque vale a pena, amados, há 24 anos eu sigo a Jesus. Vale a pena seguir. Vale a pena seguir. Vale a pena amá-lo. Vale a pena viver para Ele. Vale a pena. Nada nesse mundo substitui o prazer e a alegria de seguir Jesus. Nada. Nem riqueza, nem sexo, nada, nem ouro, nem prata, nada consegue suplantar o prazer de seguir a Jesus. Amém? É por isso que em João capítulo 14, verso 21, Jesus falou assim, olha como é sério.
Ele está falando para os seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a eles. Depois Jesus falou assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Mas daí Jesus falou: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então Jesus, ele era muito realista. Quem o ama, guarda a palavra dele, isso é, o obedece. Mas quem não ama, não obedece. Jesus, ele deixa bem claro esse diagnóstico. O nosso amor a Jesus é demonstrado pela nossa vida de obediência. Da mesma maneira, o nosso desafeto a Cristo é demonstrado através da nossa desobediência. Não tem como, com os nossos lábios, falarmos que nós cremos nele, que nós o amamos, se isso não é traduzido na nossa vida como um ato de obediência. Não tem como. É uma incoerência. E Jesus deixa aqui bem claro: quem guarda os meus mandamentos, esse ama. Quem não guarda os meus mandamentos, esse não. Notando, meus amados, seguir a Jesus é isso. É amá-lo. É segui-lo de maneira espontânea e voluntária. Amém? Está fazendo sentido? Segundo ponto, muito importante, que está no verso 34. Porque ele diz assim, verso 34: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim. Seguir a Jesus significa ter um relacionamento com ele. Essa expressão, vir após mim, significa relacionamento. Se alguém quiser, você não é obrigado, mas se você quiser vir após mim, se você quiser andar comigo, se você quiser viver comigo, aqui Jesus está falando de relacionamento. Seguir a Jesus significa ter um relacionamento. Relacionamento. Aí, meus amados, eu falo para vocês com muita segurança como pastor: é impossível a religião construir esse relacionamento. É impossível. Por mais que a religião, e da palavra religar, que tenha a intenção de um sistema religioso para criar um relacionamento com uma certa divindade, biblicamente isso é um fracasso. Porque a Bíblia fala que nós só temos relacionamento com Deus através de Jesus, através de uma pessoa, que é Jesus. É por isso que tem relevância aquilo que Jesus falou em João 14,6, quando Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser comigo. O único caminho para ter amizade com Deus, para ter comunhão com Deus, é através do Filho dele, Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, ele escreveu assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia fala que Jesus é a única ponte, a Bíblia fala que Jesus é o único mediador, a Bíblia fala que é o único que pode pegar o ser humano pecador e levar ao Deus Santo. É o único. Então ele está dizendo: olha, você quer ser meu discípulo? Se alguém quiser vir após mim, você precisa ter relacionamento comigo. Aí quando ele fala sobre isso, meus amados, ele está falando de uma palavrinha chamada conversão. Conversão. A palavra conversão significa mudança de direção. Antes eu estava num caminho equivocado, errôneo. Eu tinha até minhas boas intenções, mas a partir do momento que eu ouvi o Evangelho de Jesus, o Evangelho me convenceu e mudou a minha rota de vida. Agora eu estou seguindo a Jesus. Antes eu estava seguindo os meus deuses. Antes eu estava seguindo os meus desejos. Antes eu estava seguindo as minhas ideias. Mas quando eu fui exposto ao Evangelho de Jesus, isso mudou a minha mente. Ele me colocou num caminho diferente, que é o caminho de Jesus. Isso é conversão. É uma transformação, é uma rota, é uma mudança de direção. E é isso que Jesus está falando: se vocês quiserem me seguir, venham a mim. Aprendam comigo. Aprendam aquilo que eu tenho para lhes ensinar. Conversão. Conversão. Conversão, meus amados, é quando nós ouvimos o Evangelho. E eu espero que você tenha pegado aquela revista do Paul Washer, que ali está muito bem escrito o que é o Evangelho. O Evangelho confronta os nossos pecados, mostrando a nossa situação de pecaminosidade, que nós estávamos perdidos,
separados de Deus por causa do pecado de Adão e Eva que nos atingiu. E aí, para tentar transpor esse abismo, muitas vezes o ser humano ele tenta fazer boas obras para ser aceito por Deus, ele tenta ser ético para ser aceito por Deus, mas o Evangelho diz que nós fomos conectados com Deus através do sacrifício de Jesus. Jesus ele veio ao mundo para morrer, assumindo os nossos pecados, assumindo as nossas culpas, para que isso ele nos pudesse nos levar a Deus, que é santo. Entretanto, não é a nossa religião que nos salva, não é a nossa ética que nos salva, não é a nossa obra de caridade, por mais boa que seja, que nos salvam, mas quem nos salvou é Jesus lá na cruz. E quando nós entendemos isso, a Bíblia fala que houve conversão. Porque o apóstolo Paulo falou em Coríntios que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque muitas coisas se discernem espiritualmente, mas o Espírito Santo ele abre a nossa mente para entender: opa, eu sou um miserável pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso entregar minha vida a Cristo, e eu reconheço que historicamente Jesus morreu na cruz para me salvar. Ele assumiu os meus pecados. E eu quero viver para esse Jesus, com gratidão e adoração. Eu quero viver com Jesus. Então, amados, seguir a Jesus é ter relacionamento com Ele. Eu pergunto para você: você tem relacionamento com Jesus? Ah, pastor, eu frequento a igreja. Eu estou falando de uma coisa totalmente... Ir à igreja, por mais importante que seja, não significa que tem relacionamento com Jesus. Tem muita gente que frequenta a igreja que não tem um mínimo de relacionamento com Jesus. Ah, pastor, eu leio a Bíblia. Isso é bom, mas não significa ter relacionamento com Jesus. Tem muita gente que intelectualmente conhece a Bíblia, lê a Bíblia, tem um arcabouço teológico na cabeça, é um intelecto, mas não tem relacionamento com Deus. Não tem relacionamento com Jesus. Nós temos relacionamento com Jesus quando nós vamos a Ele. Por isso que Ele fala: se alguém quiser vir após mim, Ele está convidando as pessoas para irem na direção dEle, para irem na direção dEle, para ter um encontro com Ele. Não é o meu não, tá, gente? Não está quietinho. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você já teve um encontro com Jesus? Encontro com Jesus. Amados, o meu encontro com Jesus foi com 17 anos. Eu era um jovenzinho, lá em Campinas. Tive encontro com Jesus. É por isso que em João 6,37 Jesus fala assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Jesus está dizendo que Deus ele leva as pessoas até Ele. E Jesus está dizendo: aquele que o Pai me dá, eu jamais rejeitarei. Aqueles que decidem ser os meus seguidores, eu jamais rejeitarei. Eu jamais vou rejeitar você. Eu jamais. Para isso, gente, meus amados, é necessário duas coisas: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. A conversão, ela tem como pilar essas duas palavras: arrependimento e fé. O que é arrependimento? Arrependimento no grego é metanoia, é mudança de mente. Quando nós temos acesso ao Evangelho, a primeira coisa que é afetada é a nossa mente. Porque daí nós percebemos o quanto nós somos equivocados com a nossa religiosidade, com a nossa moralidade. Porque sabe qual é o problema do ser humano? Que o ser humano ele pensa que é bom o suficiente para chegar até Deus. Só que a Bíblia fala que o pecado nos afetou de tal maneira que afetou todas as nossas faculdades, os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa vontade, e chega ao ponto que o pecado afetou a raça humana, que a raça humana não tem nem vontade de buscar Deus. Se não for um toque do Espírito Santo nos vivificando, nos levantando, jamais o ser humano deseja Deus. E quando há esse desejo dentro de nós, é fruto da graça do Espírito Santo. É fruto da graça do Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos, o arrependimento ele muda 3 áreas da nossa vida. Arrependimento é um novo pensamento. Quando nós conhecemos a Jesus, a doutrina de Jesus confronta nossas ideias. Nosso pensamento muda. Muda aqui, ó. Antes eu tinha certa ideia de Deus, mas agora que eu conheço a Jesus, eu cheguei à conclusão que eu não conhecia Deus. Porque não é o Deus que Jesus revelou. Mudança de pensamento. Sobre o pecado, antes
Eu pensava que o meu pecado era natural, mas agora eu entendo que o meu pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. E por isso, eu me sinto perdido. Muda aqui, ó. Mudança de... Arrependimento é mudança de sentimento. Antes, nós tínhamos prazer no pecado. Nós tínhamos prazer no pecado. Nós tínhamos prazer em fazer, em praticar tudo aquilo que Deus reprova. Agora que nós conhecemos a Jesus, mudança de sentimento. Agora nós lutamos contra o nosso pecado. E quando nós pecamos, porque nós somos imperfeitos, nós nos sentimos tristes. É um mal-estar. Eu não sei se você sente isso. Quando nós pecamos, mesmo não querendo, mas nós pecamos, nós sentimos um mal-estar dentro de nós. Sabe por quê? Houve arrependimento, mudança de sentimento. Aí, mudança de comportamento. Arrependimento é mudança de comportamento. Isso é, a nossa vida é transformada. As nossas práticas são transformadas. Os nossos hábitos são alterados. É uma nova vida. Seguir a Jesus, meus amados, é uma nova vida. É por isso que eu prego o Evangelho. Que quando nós pregamos o Evangelho e nós percebemos o Evangelho entrar no coração das pessoas, entrar na família das pessoas, há transformação. Transformação de mente, coração e conduta. Isso é lindo, gente. Por isso, eu vos falo, a maior evidência de uma conversão diante da exposição do Evangelho é quando há mudança de vida. Pessoas mudam. Pessoas mudam, gente. Pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho. É por isso que conversão não é adesão. Conversão não é adesão. Ah, pastor, eu estou deixando uma religião para abraçar outra religião. Continua no mesmo problema, se não houver conversão. Continua no mesmo estado de perdição, se não houver conversão, que produz transformação. Conversão é uma transformação radical de vida. Amados, seguir a Jesus é uma transformação radical de vida. Por isso que em 2 Coríntios 5,17, Paulo escreveu assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe qual é a minha preocupação, a minha tristeza? Quando eu olho para a igreja evangélica, de maneira em geral, eu não estou colocando só a nossa igreja, estou olhando de maneira macro. É quando eu não vejo transformação de vida. A igreja evangélica está com mais pessoas que aderiram do que se converteram. Porque não há transformação, gente, não há transformação. As pessoas recebem a Jesus, dizem que seguem a Jesus, mas continuam os mesmos maridos maltratando suas esposas, mulheres que continuam desrespeitosas dos seus maridos, filhos que continuam rebeldes, pessoas que continuam sendo as piores espécies de trabalhadores. Não houve transformação. Não houve. Você não vê aquela fome de Deus. Sabe aquela fome de Deus? Você não vê esse fervor no coração das pessoas. É porque não houve transformação, houve adesão. Só trocou de roupa religiosa. Mas não houve transformação. Amado, seguir a Jesus é ter relacionamento com Ele. E quando nós o conhecemos, nos relacionamos com Ele, a nossa vida é transformada. Lembra de o Zaqueu? Lucas 19? Lucas 19 fala de Zaqueu, que era um cobrador de impostos muito corrupto. Aí Jesus teve um encontro com ele. E Jesus falou: eu quero jantar hoje na sua casa. E Jesus foi na casa daquele homem. Aí Zaqueu ele foi tão impactado com a presença de Jesus que Zaqueu se converteu. E Zaqueu falou assim para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que Jesus falou? Hoje veio salvação a essa casa. É isso, gente. O Evangelho, Jesus, ele transforma a nossa vida. É mudança. Mudança. Seguir a Jesus é ter um relacionamento com Ele. É por isso que eu concordo com o saudoso pastor Jim Keller. Ele falou assim sobre o Evangelho: o falso Evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o verdadeiro Evangelho as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. O que Jesus fez?
Ele morreu na cruz, no nosso lugar, como nosso substituto, levando nossos pecados e imputando em nós, isso é, colocando na nossa conta, a salvação, mesmo a gente não merecendo. Não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que fizeram por nós. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para transformar as nossas vidas. Amém, gente? Terceiro lugar, que significa seguir a Jesus? Seguir a Jesus significa negar todo egocentrismo. Eu já te explico, olha só o verso 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Renuncia-se a si mesmo. Seguir a Jesus, meus amados, é negar-se. Seguir a Jesus é negar a sua própria vida para se submeter a um outro projeto de vida, que é a de Jesus, não a nossa. Isso é seguir a Jesus. Se nós errarmos nisso, toda a nossa religiosidade não passa de ilusão. De ilusão. De ilusão. E aí, nós viveremos como os fariseus na época de Jesus. Os fariseus eram aqueles judeus rigorosos que conheciam a Bíblia Sagrada, mas que Jesus denunciou: vocês não têm relacionamento com Deus. Vocês têm uma religião tradicional, uma tradição, mas vocês não têm relacionamento com Deus. Amados, nós corremos o risco de cair nesse buraco. Mas seguir a Jesus é negar todo egocentrismo. O que é egocentrismo? Olha só, é o estado da pessoa especialmente interessada em si mesma, satisfazendo a sua própria vida, no entanto, sem a participação da presença de Jesus. Isso é egocentrismo. Pessoas que estão vivendo até bem, estão vivendo uma vida boa, mas sem a presença de Jesus. Pessoas que estão muito bem, por assim dizer, estão realizando seus sonhos, estão realizando seus desejos, estão fazendo grandes planos, mas não tem espaço para Jesus. Primeiro, que muito plano não é da vontade de Jesus, é plano da pessoa. E segundo, que não tem espaço para Deus nesses planos humanos. Isso é egocentrismo. As pessoas são egocêntricas. As pessoas, elas querem viver para si mesmas. E esse é um pecado tão terrível que quando as pessoas querem viver para si mesmas, elas vivem emancipadas de Deus. Emancipadas, afastadas de Deus, porque afinal de contas, Deus, os seus valores não cabem nos meus sonhos. Deus, os seus planos não cabem nos meus desejos. Eu quero satisfazer os meus desejos. E os seus planos contrariam os meus planos. Aí o ser humano, ele entra no estado de rebelião contra Deus. Amados, isso é terrível. Viver na contramão da vontade. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos aqui, amados, para fazer a vontade de Deus. Então, seguir a Jesus é negar o seu próprio eu. É por isso, o apóstolo Paulo, em 1 João capítulo 2, verso 15, ele escreveu assim: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo, a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cobiça é desejo ardente. Cobiça da carne é tudo que a nossa estrutura deseja. Cobiça dos olhos é tudo que nos atrai através dos nossos olhos. Soberba da vida é quando as pessoas vivem muito bem sem depender de Deus. Tem muita gente assim no mundo que vive muito bem. Tem muita gente até emocionalmente muito bem resolvido, mas não tem temor de Deus, não tem relacionamento com Deus. Aí Jesus fala que esses, por mais que tenham uma vida boa, e por mais que são emocionalmente resolvidos, e que têm tudo na vida, mas não têm a presença de Deus, Jesus fala que essas pessoas serão condenadas. Não receberão a vida eterna. Não receberão. Vocês querem ver? Olha só o que ele fala no verso 35 de Marcos capítulo 8. Olha só o que Jesus fala: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. O reino de Deus é o reino de ponta cabeça. É uma inversão de valores. Jesus está falando assim, olha, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser ter uma vida boa, quem quiser ter uma vida de felicidade sem a presença de Deus, vai perder. Esse vai perder, vai se frustrar. Vai se frustrar, sabe por quê? A pessoa, ela pode ter tudo de bom nessa vida, mas quando essa pessoa fechar os olhos para a história e abrir os olhos na eternidade, essas pessoas serão condenadas. Porque viveram a vida toda, uma vida boa, mas sem compromisso com Deus, afastado de Deus. Jesus está falando o seguinte, ó, esses que pensam que estão salvando a vida, estão perdendo, estão se perdendo. Mas daí Jesus, ele vai para um outro extremo. Aqueles que estão perdendo a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho, esse está salvando a sua vida. Você está entendendo a lógica de Jesus que vai na contramão? Tem muita gente que está pensando que está ganhando a vida. Tem muita gente que está pensando que está salvando a vida, mas na opinião de Jesus está perdendo. E tem muita gente que pensa que está perdendo tempo na vida de buscar Deus, e Jesus está dizendo, olha, se você está fazendo isso por causa de mim e por causa do meu Evangelho, você está ganhando. Você está ganhando. É por isso que seguir a Jesus é renunciar ao meu eu. É renunciar os meus sonhos mesquinhos para me submeter ao plano soberano de Deus. É renunciar aos meus desejos carnais e eu me submeter aos planos de Deus. Jesus está dizendo, esse está ganhando. E quem está afastado dos planos de Deus e vivendo para si, está perdendo. A opinião de Jesus é isso, gente. É por isso que não tem como conjugar muitas coisas com os planos de Deus, não tem como. Aí nós teremos que decidir. Eu não sei quanto tempo nós viveremos aqui, mas a questão é o seguinte: você quer viver para si mesmo ou para Deus? Se você está vivendo para si mesmo, você está perdendo. Se você está vivendo para Deus, você está ganhando. Você está ganhando. Se você está vivendo para Jesus e para o Evangelho, você está ganhando. Você não está perdendo nada, amados. Isso é muito bom. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo um pouco. Eu tenho, amados, Jesus converteu meu coração com 17 anos. Eu depositei toda a minha juventude na obra de Deus. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Pena que isso não aconteceu antes, quando criança. Eu não tive o privilégio de seguir a Jesus quando criança. Com 17 anos, uma adolescência arrebentada pelas drogas e pelo álcool. Mas com 17 anos, Jesus converteu meu coração. E eu tenho depositado toda a minha juventude para servir esse Cristo. Enquanto o mundo está dizendo, muitos estão dizendo assim, você está perdendo o seu tempo. Na opinião de Jesus, não, você está ganhando. Você está ganhando. Você não está perdendo nada. Porque, gente, seguir a Jesus é uma renúncia total. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que você precisa renunciar hoje para seguir a Jesus? Eu quero dizer para você que Jesus, ele não aceita o coração dividido. Mateus 6:24, Jesus falou assim: não dá para servir a dois senhores. Ou você ama um, odeia o outro, ou você se dedica a um e despreza o outro. Não dá para amar a Deus e a Mamon. Mamon era uma divindade pagã da prosperidade naquela época. Então quem queria ficar rico naquela época fazia sacrifícios a Mamon para ganhar dinheiro, para lucrar. Aí Deus fala assim: ó, não tem como servir a Deus e a Mamon. Ele não aceita o coração dividido. A pergunta é: o que você precisa renunciar hoje? O que você precisa renunciar para seguir Jesus? É os prazeres deste mundo? É os vícios desse mundo? É os valores ideológicos anticristãos desse mundo que você quer renunciar? O que você precisa renunciar? É a filosofia desse... É o mundanismo, como a Leite falou ontem para as mulheres, que tem que renunciar? É os crentes vivendo como mundanos? O que precisa renunciar? Seguir a Jesus é uma renúncia total de vida. E Jesus está dizendo: você está ganhando. Se você perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, você está ganhando. O que é renunciar? Certa vez um cristão falou assim: renunciar a si mesmo significa renunciar tudo o que
em nossa alma se opõe a Deus e a tudo que lhe resiste, a tudo aquilo, enfim, que corremos o perigo de amar tanto ou mais do que a Ele. Isso é renunciar. Renunciar é tirar do nosso coração tudo aquilo que está competindo contra Jesus. Vida de renúncia é dar aquele lugar de primazia para Jesus. Senhor, o Senhor tem a primazia na minha vida. O Senhor tem a prioridade. Nada vai substituir, nada vai competir com o lugar que pertence somente ao Senhor. Isso é renúncia. Seguir a Jesus é isso. Seguir a Jesus é isso, meus amados. É uma renúncia de vida. É por isso que precisamos renunciar, sabe por quê? Olha o verso 36. O verso 36 diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta fama, sucesso, glamour, prestígio, benefício? O que adianta tudo isso e viver longe de Jesus? Jesus está dizendo, essa pessoa vai se perder. O que a pessoa vai dar em troca da sua alma? O que a pessoa vai oferecer em troca da sua alma? O que adianta ser conhecido? O que adianta beber todas as taças dos prazeres desse mundo? O que adianta conhecer tanta coisa desse mundo? O que adianta e ao mesmo tempo se perder? Jesus está falando, não vale a pena. Não vale a pena. Por isso, seguir a Jesus é negar todo egocentrismo. O pastor Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do século passado. Ele escreveu, ele pregou, ele falou assim, no estádio de futebol, ele estava pregando sobre isso. Ele falou assim: se Deus não for a prioridade em nossa vida, inúteis serão todos os nossos dias vividos aqui na terra. A vida sem Ele é insignificante e vazia. Tem muita gente ganhando o mundo, mas continua com a sua alma vazia. Tem muita gente ganhando o mundo, mas continua nas suas insignificâncias. No fundo do fundo, tem uma vida vazia. Jesus nos chama para seguir e renunciar ao nosso egocentrismo. Amém? Quarto e último lugar, seguir a Jesus significa segui-lo até a morte. Olha o verso 34, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te explicar o que não é a expressão tome sobre si a sua cruz. Deixa eu explicar para você o que não é. Tem muita gente que pensa que essa expressão aqui é conviver com alguns desconfortos. Por exemplo, tem muita gente que fala assim: pastor, o meu casamento é uma cruz. Pastor, eu sou tão infeliz no meu casamento, essa é a cruz que eu tive que levar. Fazer o quê? Não é isso que Jesus está falando. Cruz aqui não tem a ver com o filho rebelde. Pastor, eu tenho um filho tão rebelde, é a minha cruz. Não é isso que Jesus está falando. Ah, pastor, eu tenho um problema de relacionamento com a minha família, essa é a minha cruz. Não é isso que Jesus está falando. Ah, pastor, eu tenho alguns problemas físicos e emocionais, essa é a minha cruz, eu tenho que conviver com isso. Não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus ele usa essa expressão, tome a sua cruz, é porque na época de Jesus, o principal método de execução do Império Romano era a cruz. Então a cruz era um objeto de morte. A cruz era a pena de morte do Império Romano. E iam para a cruz as pessoas que não concordavam com o Império. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, seguir-me é estar disposto a morrer por mim. Você quer me seguir? Então esteja disposto a, se for necessário, morrer por mim. Então tome a sua cruz. Eu vou assumir a minha cruz por vocês, mas vocês também têm que tomar a cruz de vocês, porque seguir a Jesus também é um caminho de sofrimento. Jesus nunca disse que segui-lo seria um mar de rosa. Jesus nunca disse que segui-lo seria ter uma vida boa. Jesus disse que segui-lo é carregar a cruz. Isso é, receber certos sofrimentos por amar a Ele. Isso é cruz. Por exemplo, seguir a Jesus
Carregar a cruz é não ter vergonha de Jesus. Não ter vergonha de Jesus. Seguir a cruz é não ter vergonha do Evangelho. O Evangelho é a única mensagem de Deus para salvar o ser humano. Seguir a Jesus é não ter vergonha dos valores absolutos de Deus. Não ter vergonha. Não ter vergonha de se posicionar, é lógico, de maneira gentil e educada. Mas não ter vergonha de se posicionar. Olha, eu não concordo com esse tipo essas novas configurações de família, porque essa não é a família que Deus criou. Eu não concordo com o aborto, porque Deus criou a vida. Eu não concordo com esses pontos, esses temas polêmicos da sociedade, porque Jesus ensinou sobre isso. Eu sou um discípulo de Jesus. E você não tem vergonha nem medo de se posicionar, seja onde for. Seja onde for, em qualquer setor da sociedade. Isso é tomar cruz. Seguir a Jesus é trilhar o caminho do martírio. A qualquer momento vão puxar o seu tapete. A qualquer momento vão te prejudicar só porque você é de Jesus. Só porque você segue os princípios de Jesus. Porque, meus amados, não tem como seguir a Jesus sem adotar os princípios dele. Não tem como, é ilusão. Não tem como seguir a Jesus e dizer, olha, eu acredito em Jesus, eu sei que Ele é bom, eu o sigo, só que eu não defendo os seus princípios na sociedade. Isso não é seguir a Jesus. Isso é levar a cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21, ele disse assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que ele estava dizendo? Enquanto eu estou vivo, eu estou fazendo a vontade de Jesus. Agora, se me matarem, eu estou no lucro. Porque eu sei para onde eu vou. Se me matarem, se me assassinarem, se eu for para o martírio, eu estarei com o meu Jesus. Então, meus amados, seguir a Jesus significa levar a cruz, significa não ter medo de perder amizades por causa de Jesus. Em Mateus capítulo 10, Jesus falou assim, olha, a própria família de vocês vai estar dividida por causa de mim. Pai se levantará contra filho, nora contra genro, por causa de mim. Jesus falou que os nossos principais inimigos seriam das nossas próprias casas. É isso. Quando, por exemplo, quando eu vejo muçulmanos se convertendo no Iraque e no Irã, eles são deserdados da família. Eles perdem a comunhão dos pais e a herança da família. Eles são tratados como indigentes. Mas eles estão dizendo, eu sigo a Jesus, eu amo a Jesus, mesmo que eu perca o carinho dos meus pais, mesmo que eu perca a herança da minha família, eu amo a Jesus. Eles estão sofrendo por isso, eles estão levando a cruz. Levar a cruz é não ter medo de perder prestígios e benefícios. Não ter medo de perder prestígio, benefício, salário alto, seja o que for, porque você não vai negociar sua fé em momentos em que a coisa vai apertar. Você não vai negociar sua fé, você não vai negociar sua ética cristã, você não vai entrar em manobras porque você é de Jesus. Aí vai perder prestígio, vai perder carreira, porque não entrou no esquema. E você não faz isso porque, não, eu sou de Jesus. O que Jesus me ensinou é contra os meus princípios, eu não vou me envolver nisso. Eu não vou abraçar essa ideologia, porque essa ideologia não tem nada a ver com Jesus. Gente, seguir a Jesus é perder prestígio, benefício, promoções, porque você não entra no esquema desse mundo. Você não vai negociar sua fé para ganhar coisas nessa terra. E aqueles que os fazem não estão seguindo Jesus, porque estão negociando a sua fé. Seguir a Jesus é não ter medo de perder a liberdade. Sabe, talvez isso não faça muito sentido para você, porque a gente está num país que tem liberdade religiosa. Mas se eu te apresentar alguns missionários que eu conheço, gente, que estão em países comunistas, onde não há liberdade religiosa, países o governo é movido pela Sharia, pela lei islâmica, que não tem liberdade religiosa para outros, mas só para eles, pessoas estão sendo perseguidas, estão presas. Norte-coreanos que estão presos pela fé, pastores que estão sendo assassinados. É que a gente não recebe muito essas informações, mas são reais. Essas pessoas estão levando a sua cruz, e estão perdendo a própria liberdade, estão perdendo posses, perdendo patrimônios por causa do cristianismo, gente.
Ainda hoje, no século XXI, pessoas perderam dinheiro porque, não, eu sou de Jesus. Então você vai perder o benefício do governo. Então, firme e forte com Jesus. Porque carregar a cruz é perder a própria liberdade. Carregar a cruz é não ter medo de perder dinheiro e sucesso. Não ter medo de perder dinheiro e sucesso. Porque ama Jesus. Aí, deixa eu finalizar com vocês. A tradição histórica, falando sobre a morte dos apóstolos. Olha só como foi a fé dos apóstolos. Mateus, ele sofreu martírio pela espada na Etiópia. Ele seguiu Jesus até a morte. Marcos, que escreveu esse evangelho, foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria. Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas, foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Apóstolo João, ele foi lançado numa caldeira de óleo fervente. Milagrosamente ele sobreviveu e depois ele foi exilado na ilha de Patmos. Depois ele morreu em Éfeso. O apóstolo Paulo foi o único apóstolo que morreu de maneira natural. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Herodes em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 12. Tiago, filho de Alfeu, foi jogado de cima do templo e ao verificar que estava vivo, mataram-no a pauladas. Filipe foi enforcado em Hierápolis, na Frígia. Bartolomeu, tiraram a sua pele por ordem dos bárbaros. Tomé morreu amarrado numa cruz. André morreu atravessado por uma lança. Judas, não Iscariotes, outro Judas. Judas foi morto a flechadas. Simão o Zelote foi crucificado na Pérsia. Matias, que entrou no lugar de Iscariotes, foi apedrejado e depois decapitado. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi acorrentado no cárcere romano e depois ele foi decapitado pela espada romana. Todos levaram a sua cruz. Todos morreram pela fé. Isso significa seguir a Jesus. Seguir a Jesus é segui-lo até a morte. Até a morte. É isso que ele espera da gente. Porque senão, olha o verso 38 de Marcos 8. Jesus fala assim: pois quem nesta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem não me seguir até a morte, tem vergonha de mim, das minhas palavras, também vai passar vergonha um dia quando eu voltar. Porque não vai ser acolhido por mim. Porque viveu uma fé superficial. Quando ele fala assim: pois quem nessa geração adúltera e pecadora, a geração adúltera e pecadora é aquela geração que trai a Jesus a toda hora. Geração adúltera e pecadora são aquelas pessoas que não têm compromisso com Jesus e traem Jesus pelas coisas mais fúteis desse mundo, pelas ideologias mais inconsistentes desse mundo. E Jesus está dizendo: aqueles que tiverem vergonha das minhas palavras, adotando outras ideologias, aqueles que têm vergonha de mim, adotando outra postura de vida, um dia eu vou voltar como os santos anjos. E essas pessoas serão envergonhadas. Porque seguir a Jesus é segui-lo até a morte. É amá-lo até a morte. Amém? Fez sentido? Amados, isso é seguir a Jesus. Isso é seguir a Jesus. É segui-lo de maneira voluntária, espontânea. Segui-lo é ter um relacionamento com Ele. Segui-lo é uma renúncia total de vida. Segui-lo é amá-lo até a morte, mesmo que isso custe coisas caras. Porque Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Amém? Vamos orar que Deus nos ajude a segui-lo e que Ele nos aceite como seus discípulos. Ó Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós nos sentimos tão pequenos e tão pecadores diante dessa palavra, mas hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados e pela fé nós reafirmamos que queremos, que desejamos
seguir a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, que cada um que está aqui, que ouviu essa palavra, que cada um que está assistindo possa tomar essa decisão de seguir a Jesus, pois o Senhor tem o maior projeto de vida para a nossa existência, Pai. Nós queremos viver para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos pecadores. Dependemos do Senhor, mas fortaleça a nossa fé, mesmo diante das demandas deste mundo. Sobretudo, ó Deus, nós queremos amá-lo, nós queremos obedecê-lo e entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos ajude a segui-lo e a amá-lo. Nunca esqueça, Marcos 8,34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga.